Sim, senhor. Amigos do aplicativo do futebol, um grande abraço. A partir de agora, Boletim da Bola. Edição de hoje com os destaques do futebol e muito bate-papo com os nossos convidados. Boletim da Bola, você sabe, é no app da Rádio Futebol e na rede FPI, a primeira rede de rádio só com rádios da internet. Além das 9 da manhã às 10, às 18 horas, na rádio CWB News, a rádio do Capitão Hidalgo. Você sabe que o nosso Boletim da Bola é um presentão da RDP Petróleo, a marca da confiança. New Móveis Planejados no Campolim e também no Iguatemi. Tequali, há 3 décadas construindo indústrias no Brasil e no mundo. Virtus.ag, a loja de aplicativos do Brasil. O aplicativo da Rádio Futebol foi criado pela Virtus. Nós estamos em todas as plataformas. Se você quiser também, entre em contato com a Virtus.ag. Em nome também dos vídeos já localizados. Ficar na frente do seu concorrente num vídeo na sua região não tem preço. Tem sim, é muito pequenininho. Vídeos geolocalizados. E também em nome da comprecar.com.br. Se você precisa vender o seu carro, o lugar certo é comprecar.com.br. Bem, vamos fazer assim, ó. O programa tem sempre um giro pelo Brasil para sabermos as informações. Giro pelo Brasil. Do planeta Futebol. Que você gosta de ouvir. Chapaz Duarte. Pois é, sou eu. Nós damos uma voltinha pelos portais para saber o que andam falando do seu clube na edição do Boletim da Bola de hoje. Copa do Brasil começa a definir classificados às quartas hoje. Dos 8 confrontos, apenas 2 clubes conseguiram abrir uma vantagem superior a 2 gols nos jogos de ida. O Guarani oficializa a saída de Leandro Castan. Ele anunciou o fim da carreira num vídeo. Pois é, ele vai se aposentar. Castan chega ao Guarani e confirma o primeiro reforço e fala da situação do elenco. Cruzeiro se reúne com a comissão de arbitragem da CBF após o erro contra o Ituano. As finanças do São Paulo do ano passado, veja bem, endividada, gastadora e ineficiente. Nova administração mantém o clube na rota de irresponsabilidade. Santos se representa sem Ricardo Goulart, que negocia a sua rescisão. O Palmeiras tem problemas com o Rony e no ataque ele não deve jogar contra o São Paulo. Corinthians acerta a saída de Matson rumo ao clube português. Flamengo e Atlético Mineiro. Milton Pereira Sampaio apita a decisão da Copa do Brasil. Desfalque no Flamengo contra o Galo. Rodrigo Caio fará exames no joelho. Que mais? Botafogo fecha com Marlon Freitas do Atlético de Goiás até o final do ano que vem. O Fogão tem desafio para contratar o Vedia e também Matheus Pereira. Cruzeiro tem um dilema entre objetivo esportivo e ganho financeiro. Uma pergunta que não quer calar. Elenco do Corinthians não faz gol há 5 jogos. Por quê? Goiás suspende venda de uniformes após o erro no escudo. É mole? Inter de Milão anuncia rescisão de Vidal, fica livre para reforçar o Flamengo. Esses são alguns dos assuntos que andam nas páginas dos portais esportivos pelo Brasil que a gente destaca aqui na abertura do programa Boletim da Bola. Você sabe, o nosso programa acontece de segunda a sexta, ao vivo no app Rádio Futebol das 9 às 10. Depois reprisa o programa na programação 24 horas do app mais interativo do Brasil e fica disponível para as emissoras que integram a rede FPI. Bem, nós temos os convidados e sempre ele, nosso querido... Agora a opinião é do Capitão Hidalgo.
Abraço para você, Hidalgo. Muito legal tê-lo sempre aqui no nosso programa, com muitos assuntos na edição do Boletim da Bola de hoje. Né, Hidalgo? Tudo tranquilinho aí? Tudo bem, um abração, Jarbas, e os nossos companheiros, como o Reinaldo, também como o Arthur, já perfilados, né, para que a gente inicie essa conversa. E você me passa aí, eu passando para todos que estão acompanhando, vários assuntos pontuais e que importam, sim, a uma análise, cada um de uma forma isolada. Mas eu estava pensando aqui, Jarbas, e quero aproveitar, porque nós temos um professor, nós temos um técnico que viveu tudo o que você possa imaginar, pelo seu histórico e pelo seu tempo de serviço, e sempre na atualidade. Ontem eu tive a notícia do Rony, que você destaca aí, que ele teve uma contratura. O Rony, para mim, o personagem importante do Palmeiras na configuração de exploração tática, desenvoltura, velocidade, e ele que está fazendo até gol de bicicleta. Eu imagino agora a situação de um time que dependia dos dois cantos, tanto do Dudu como do jogador Rony, agora sem uma jogada com o Rony, que pesa o Scarpa, mas não tem a velocidade, é tecnicamente maravilhoso o Scarpa, mas não tem, eu não sei como seria agora e como será a configuração, já que o Palmeiras também não tem centroavante. Mas eu quero entrar num assunto de ordem tática, gosto muito disso e gosto de falar a respeito até para aprender, né? Falávamos ontem o lado desumano do futebol, está aí um exemplo, o Rony. Maneira dele jogar constantemente. Desumano. Muito bem. Aí dá ao técnico a engenharia, já agora não é uma engenharia dele saber e entender lá no departamento médico quem que ele pode colocar a cada partida, se um torneio é Libertadores, outro é um Copa Sul-Americana ou Copa do Brasil e mesmo o Brasileirão. Quer dizer, nunca vai ter o time uma qualidade uniforme em relação à parte coletiva. E não bastasse isso, essa é uma pergunta que já deixo no ar para o nosso querido Arthur e para o Reinaldo Costa, a questão do compromisso, do comportamento local no Brasileirão e depois jogar contra equipes que jogam também diferentemente de outros países. Quer dizer, além de ter que transformar o time não na capacidade só física, ele jogar o quê? Ter que mudar também o panorama tático com as mudanças e enfrentar também jogos internacionais. Não sei se eu fiz me entender, Jarbas, mas é um assunto bom de a gente destacar, porque ontem eu levantei a questão desumano, está aí o Rony, estourou, o Palmeiras vai sentir muito a falta dele, vai ter que transformar todo aquele trabalho do Abel, pelo menos ali na frente, e ainda mais com jogos internacionais. Começamos dessa maneira, viu, Jarbas? Muito bem, Hidalgo. Eu tenho o Reinaldo Costa e o nosso querido Arthur Bernardes também comigo aqui. Quero começar com o querido Reinaldo Costa, que está lá em Cruzeiro. Eu não sei se você observou aí, mas o Hidalgo está todo encapuzado lá. Está frio em Curitiba aí, Hidalgo? Está frio, está chovendo? Como é que está aí? Aqui o filamento de mercúrio, o Reinaldo já falou isso quando ele tinha 15 anos iniciando o rádio. Aqui em Cruzeiro, filamento de mercúrio na Serra. Filamento de mercúrio. Bom, tudo bem. Filamento de mercúrio está marcando 4 graus negativos aqui na Serra da Mantiqueira, no Vale do Paraíba. Próxima edição do Globo no ar às 13 horas. Você continua com o Capitão Hidalgo e Arthur Bernardes. E o Gilberto Costa também chegou aqui, viu? Aqui tá de sacanagem, 18 graus, mas pra quem? Aqui tá louco. Tá chovendo, é garoa, baixou a temperatura. Mas aqui, Curitiba, você tem que ser um super-homem. Ali tá Arthur também. Já chegou também nosso querido Gilberto Costa. O Giba vai falar também já aqui no nosso programa, né? Muito legal. Eu queria começar com o Renato, porque o Renato da manhã, Santos e Corinthians. Quinta-feira, Palmeiras e São Paulo. Essa Copa do Brasil começou a pegar fogo, hein, Reinaldo? Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu estava fazendo uma representação aqui dos grandes locutores do Globo no ar, da Rádio Globo. Ah, verdade. Aqui no Vale do Paraíba Paulista com o Vale do Paraíba Carioca, tá fazendo uma ventania aqui, que eu vou dizer uma coisa pra você, viu? Tá ventando barbaridade. Aliás, parabéns ao pessoal do Serviço de Meteorologia, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais que está aqui.
Os caras acertam, os caras não erram mais. Bom, mas daqui a pouco nós vamos falar esse assunto importante do que o capitão Hidalgo citou aí, deu um início aí com relação a jogar Campeonato Brasileiro, jogar Copa do Brasil, jogar não sei o que e tal. A tática de um, tática do outro, dá um nó. Tem jogador que o cérebro vira uma macarronada. Então, por que eu vou jogar? Bom, hoje é dia 12 de julho desse ano de 2022. Ele era um cara terrível. Era um cara que mexeu com o mundo esportivo, mexeu com o mundo político, mexeu com o rádio. Um cara que não tinha papas na língua, falava o que vinha na cabeça, não era sem pensar, era pensado. Era um cara de esquerda, um cara que na ocasião não tinha tanta mídia para se dizer o que era o certo. Se a esquerda de Lenin, de Mao Tse Tung, se a esquerda de outros tantos que tentaram invadir o Brasil estava certa, ou se a direita que estava exata, que estava certa. É uma disputa mais ou menos parecida com a de hoje. É um cara que levou e deu tiro. Um cara que trabalhou simplesmente com Paulistinha, Quarentinha, Amarildo, já ouviu falar? Milton Santos, Manuel Francisco dos Santos, Garrincha, Edson Arantes do Nascimento, Tostão. Foi ele que deu um bico na bola para dizer: aqui quem manda sou eu. Quando eu parar de mandar, eu vou embora. Hoje faz 32 anos que nós não temos João Saldanha, o bom gaúcho. Opa, verdade. Saldanha fez de tudo. Saldanha fez de tudo, tanto no futebol quanto na política, só que ele não misturou as coisas. Ele não trouxe para a política a popularidade que tem o futebol. Ele não se afastou do futebol por causa da política. Entendem aqueles que acompanharam, como Nelson Rodrigues e tantos outros bons escritores da época, Armando Nogueira, que o João Saldanha não misturava as coisas quando pegava o microfone, tanto da Rádio Guanabara, Rádio Continental, Rádio Nacional, onde esteve sempre ao lado de Jorge Cury, e Rádio Globo com Valdir Amaral. Ele era um senhor jornalista, dos dois lados, tanto na política quanto no futebol. Para uns, ele era um gênio, para outros, ele era simplesmente ocupador de espaço, tanto na política quanto no futebol, a ponto de dizerem dele que ele sacou o Pelé da seleção brasileira porque o Pelé estava cego, o que era mentira, o que foi desmentido depois do Campeonato Mundial, brigando até com generais do Exército na presidência da República, na escalação da seleção brasileira. O senhor escala os seus ministros e eu escalo o meu jogador de futebol na seleção brasileira. E foi um vencedor, aguerrido, um cara que deixou um papel muito grande no futebol nacional e também no rádio. Nós nunca tivemos um técnico como ele, um técnico, e nós nunca tivemos um grande comentarista como ele. Comentarista que corria atrás da bola. João Saldanha continua fazendo falta. Bom dia, boa tarde, boa noite. Legal, Reinaldo. Arthur Bernardes também com a gente aqui. O Arthur, eu estava aqui dando uma olhadinha nesses jogos que vão ter pelo campeonato, pela Copa do Brasil. A gente fala no sistema, muda o campeonato ou afunila aí uma parte decisiva do torneio? Muda algum sistema que vocês estão falando tanto aí, o Arthur Bernardes? Olá, meus amigos, um abraço a todos. Depois de uma introdução dessa do capitão do Reinaldo, eu não sei nem o que eu digo, mas foi ótimo. Os caras são fera mesmo, né? Eu fico aqui apaixonado pelo programa, só esperando a hora de eu entrar. Ainda tem um gibinho que vem aí dando trivela. Ih, rapaz, o negócio é bom. Então, e não tem nada de espírito não, hein? Falei de improviso aqui. Mas aí que eu xingo a questão, né? Quem sabe não precisa decorar, né? Improviso. Grande verdade. E depois quero saber, o Giba falou que ele queria que a bola fosse mais pesada. Com o chute que esse cara dava na época, pelo amor de Deus. Minha mãe de bola Deus, ia arrebentar muita gente. Bom, vamos lá no sistema rapidinho. Essa mudança muda o comportamento, muda o psique, como eles falam aí, né? Copa do Brasil tem uma questão financeira que o capitão Hidalgo fala com muita propriedade sempre. Os objetivos são, obviamente, que cada etapa que você vence, você tem um padrão financeiro melhorado, você consegue pagar contas, etc. e tal, e sonhar com uma possível Libertadores, que é quando você chega ao título, que não é muito fácil, geralmente só chegam os grandes, com algumas exceções. Então, a cara do trabalho muda um pouco. E hoje tem o tal do analista de desempenho, que é uma função extremamente importante.
e quando ele te passa tudo aquilo que acontece do outro lado. Exemplo, Flamengo e Atlético Mineiro. Todo mundo conhece as duas equipes. O que o analista de desempenho tem de mais detalhe para passar? E é formado, é formado em educação física esse cara, né, Arthur? Esse analista aí. Não são todos não. Não são todos não. Porque o que acontece? Tem um curso agora na CBF para analista de desempenho. Ele tem que ter algumas especialidades. E o pior é quando o analista de desempenho acha que ele é treinador. Isso complica, porque ele quer dar aula para você e é um complicador. Já aconteceu. Cheguei num clube, o analista de desempenho disse que ia apresentar, não deu tempo para conversar com ele antes do jogo, foi tudo muito rápido. Ele entrou, botou o cenário lá e eu fiquei parado olhando. Falei, bom, ele vai dizer, olha, pessoal, a equipe tal joga assim, assado, tem essa situação aqui e tal. Mas aí ele começou a dar uma aula de treinamento e que ia isso, aquilo. Eu falei, pera aí um pouquinho, pode parar por aí, porque deixa aqui comigo agora. Aí quando terminou, eu falei, olha, você não pode chegar ali e tomar o meu lugar, rapaz. Que isso, tá maluco? Porque quando a bola não entrar lá e perder, você continua aí. Eu não, eu vou embora. Então, muda. Você tem que ter, durante a semana, você tem que preparar uma maneira de jogar de um jogo, mas eu ainda volto a dizer, eu acho que quando você tem um time entrosado, como é o caso do Palmeiras... sempre. Sim. Você não pode confundir. Você pode criar uma situação lúdica, por exemplo, uma variante, né? Isso. Mas você tem um padrão de jogo, como é hoje. O Fernando Diniz, tem uma cara que ele joga e não vai mudar. É o jeito dele. Então eu gosto de fugir um pouco do normal. Eu não gosto de fazer o normal. Ainda mais agora que com a análise de desempenho ele te dá o perfil dos atletas. Só que eles ainda não entenderam que você precisa do perfil do treinador, não é do atleta. Por exemplo, como pensa o Mano Menezes? Como é que ontem o Mano Menezes conseguiu fazer um gol no finalzinho do jogo? Foi o Mano Menezes? Não. Mas alguma mexida que ele faz pode criar uma situação para fazer os 3 pontos. E aconteceu ontem, por um acaso e tal, uma bola metida, o cara foi, entrou por trás e o VAR ajudou. Então, assim, são tantas mudanças, é tão interessante falar de sistema, que requer assim, um programa inteiro só para sistema. Eu estou dando uma sugestão, porque 4-4-2, 4-3-3, 4-5-1, linha alta, linha baixa, pressão alta, pressão baixa, são tantos assuntos. Então o que eu quero dizer para finalizar a minha introdução aqui é que é o seguinte, se mexer muito, atrapalha, mas ao mesmo tempo não pode ser tão convencional, porque fica fácil de detectar e você pode sofrer uma derrota e perder uma classificação. Uma grande verdade. São problemas que vão encontrando. Aliás, na sua época, querido Gilberto, queria saber de você sobre isso, né? Tempo atrás, como é que seria? Como é que a gente falaria para esses jogadores das antigas esse tal do sistema? Você está tomando café, Giba? Está tomando café? Não, só um cafezinho. Opa, então beleza. Não, o que acontece eu ia tomar uma água, mas tomar um café. Deixa eu te falar. Paz. Diga. Eu aprendi o futebol, coisas básicas, coisas simples. Ontem eu estava vendo o Internacional e vou falar quem estava comentando, acho que era o Pedrinho. Eu pensei que ele estava comentando o metrô em São Paulo. Quem que era o cara? Pedrinho? Acho que era o Pedrinho. Acorda, Pedrinho. Não, acho que ele estava comentando sobre o metrô. Por quê? Porque ontem ele falou, não, porque o time tem que fazer no corredor central. Trilho. No corredor central, porque ele tem que fazer uma linha baixa. Linha baixa no metrô, que você põe subsolo, né, para passar, para ter linha baixa. A escada rolante. Então, eu falei, caramba, tô vendo o jogo aqui, acho que tá... Eu liguei para minha esposa, ela sabe mais que eu, falei, dá para tu mexer aqui para mim? Porque tá dando Jornal Nacional, e eu tô vendo o jogo. Ela falou, não, tá certinho. E eu entrei agora, porque o menino tá mexendo aqui na Vivo, lá na televisão, na internet ontem, e eu entrei. Então, o que acontece? Você estava falando do treinador, como é o nome dele? Do radialista aí, agora? João Saldanha. Eu vi lá atrás, ele dando uma entrevista,
que ele não admitia aqueles jogadores chegar para treinar. Sabe aquele cabelo back-ball? Ele falou, quando você cabeceia com a testa, a bola vai longe, mas daqui a um pouco você se vira para disputar, a bola vai bater e vai amortecer. Então, é igual o Reinaldo falou, os caras puxam o short para cima. Hoje você não vê mais que cor de braço o jogador tem, porque é tudo... Nossa, Tu não entende a tatuagem. A tatuagem, antigamente, tu via a tatuagem, você viu uma tatuagem antiga, uma. Hoje tu vê uma em cima da outra, parece que ele falou, essa eu não gostei, põe outra em cima. E vai, mas é o problema dele, eu tenho que respeitar, eu respeito. Vai, eu não falei em mim, também criei meus filhos para não fazer, mas se eles quiserem fazer. Uma vez o meu filho de 15 anos falou, vai, pai, eu vou colocar uma tatuagem. Eu falei, pode fazer. Vai chegar com a tatuagem aqui, eu vou fazer o quê? Só que deixa a tatuagem no corredor quando tu for entrar em casa. Aí ele, como assim? Eu falei, não sei como tu vai fazer, né? Deixa a tatuagem. Mas brincando, mas se ele fizesse, eu não sou contra quem faz. Eu só tô falando, é a minha opinião. Então, hoje, o futebol, inventam muito, cara. Inventam muito. Hoje o cara vai bater o escanteio e levanta a mão direita, depois ele vai bater o escanteio e levanta a mão esquerda, depois ele vai bater o escanteio e levanta as duas mãos. Então o quarto ele já não pode mais bater, porque ele não tem mais mão para levantar e ninguém sabe onde vai. Eu sou assim, eu vou bater o escanteio. Do lado esquerdo eu vou bater fechado, o cara vem no primeiro pau para dar casquinha ou ele entrar na frente do goleiro. Baixa, porque no meu tempo era assim, o perigo do escanteio era bola no primeiro pau, bola no segundo pau, bola no meio do goleiro. Perfeito, vamos fazer assim. Agora eu vou bater do lado direito para fazer a curva entrando para o campo. Quem vai cabecear? Vai cabecear lá o Maico, que é do Santos, e vai cabecear o Soteldo. Porra, eu preciso levantar a mão para dizer que eu vou jogar no Maico, entendeu? Você põe a bola na área, desviando do goleiro, e hoje a gente vê cruzamento dos laterais, cruzamento de quem vai no fundo. Eu sempre falava assim, filho, não tem onde jogar, joga um pouquinho na marca do pênalti, pelo menos pro atacante disputar a bola. Aparecer. O cara vai no fundo hoje, o cara vai lateral no fundo, do adversário. ele vai no... Pô, ele tem uma habilidade, e ele joga a bola. Pô, antigamente você tinha que parar a bola. O mais difícil ele consegue fazer, que é passar pelo lateral. Aí vai no cruzamento, joga lá do outro lado no arremesso manual para o adversário. Não, e outra coisa, eu falo que eles não erram o passe, né, muitas vezes. Ontem o jogo do Corinthians lá deu 340 passes certos. Caramba, para trás. O goleiro pegou 52 vezes na bola. Agora, eu falo que eles hoje sabem passar a bola. Ele não sabe de cor de camisa. Esse é o problema. Bom, é o seguinte, a gente vai voltar a falar. A gente vai votar. Só para dar um gancho nesse negócio do Gilberto. Levanta só um pouquinho a sua câmera, Rei. Levanta um pouquinho a sua câmera aí. Que eu não tô levantar? Perdão, abaixar. Aí, agora sim. Eles não reclamam tanto que isso é um cabo aí? Que beleza. Não tem, é o cabo. Eles não reclamam tanto que não tem treino, que não dá tempo de treinar e não sei o que tal. E como é que eles treinam esse negócio de levanta a mão esquerda no escanteio, levanta a mão direita no escanteio? Como é que treina, por exemplo, o levantamento quando o lateral ganha a linha de fundo? É igual você vai tirar a carta, tem o exame teórico, né? Você sabe que eu ouvi esses dias aí no Facebook, que eu não estou desconfiando da palavra dele, até porque ele pode falar, porque ele é craque. O Ronaldinho Gaúcho não, o Ronaldo Fenômeno Nazário, deu uma entrevista no Facebook para um repórter aí que eu não me lembro. Aí o repórter perguntou para ele como é que era o entendimento seu na seleção brasileira, quando o meio de campo chegava, que você pedia a bola na frente. Aí ele deu uma entrevista dizendo que quando ele passava a mão na orelha esquerda, ele queria a bola para a direita. Quando ele passava a mão no lado direito, ele queria a bola para a esquerda. Aquilo me chamou tanta atenção que eu fui pegar uns tapes que eu tenho da FIFA aqui para ver as bolas que o Ronaldinho recebia na frente. Eu não vi ele passar a mão em lugar nenhum. Rei. Reinaldo, vou falar uma coisa para você. É que não dá para ver aqui. Você tá vendo o sinal positivo? Tô vendo. Assim. É para quem tá no vídeo. Quando eu pegava a bola, eu e o João Paulo jogamos no Santos, depois jogamos no Corinthians.
Isso. Quando eu pegava a bola, mais ou menos uns 5 metros dele, 6 metros dele, ou em diagonal, ou mesmo reto, geralmente era um diagonal, que eu ia um pouco para dentro, que eu vou jogar essa bola para o fundo, saindo do zagueiro. Se eu tiver aberto na lateral e jogar essa bola, eu tenho que jogar de curva para ela fazer a bola para a linha lateral, porque senão o zagueiro faz a cobertura e chega primeiro. Quando eu pegava a bola, ele fazia sinal de positivo. Na frente do peito dele, ele de costa para o lateral, ele fazia assim, ó, se ele fizesse sinal de positivo, ele fazia que ia no fundo e vinha receber no pé, e eu jogava só a bola para ele vir pegar. Quando ele fazia ao contrário, sinal de negativo, eu sabia que ele ia para o fundo. Então ele dava o pique para receber e girava e ia para lá. Isso eu fazia com ele. Sinal de positivo e sinal de negativo. E o Betinho, que jogou bola depois, hoje ele está nos Estados Unidos, ele jogou um pouco, depois foi o Batata. O Batata, quando principalmente o Peter e o Turiga, pouco eu. Mas, porque a perna esquerda você joga ao contrário. Quando você escutava aquele assobio, ou assovio, né, que fala, o Batata ou o Betinho, ele entrava em diagonal, hoje fala facão, numa época fala facão, do bico da grande área para o bico da pequena área. Aí a gente jogava a bola ali, sabia que ele ia pegar pelo simples assovio. E a gente dormia no quarto 2, 3 e a gente ficava conversando nas concentrações sobre isso. Hoje o que a gente vê, quer dizer, eu não vejo, mas o que a gente vê, não estou afirmando, mas é comentários de alguns, que quando dá meio-dia, eles almoçam meio-dia, quando o jogo é 6 horas da tarde, 3 horas da tarde, vai o cabeleireiro de cada jogador lá fazer o corte pro jogo. Sério? Pô. Vamos tocar mais nesse assunto daqui a pouco, mas ó, tem um negócio aí que tá. Vai o cabeleireiro, vai lá, vai o manicure, mole. às 6 horas a pedicure. Rapidinho, se no meu tempo você chegasse sexta-feira à tarde, meio barbudo para treinar, e depois você aparecesse na concentração com a barbinha feita, tu apanhava dos dois. É mesmo. Ó, deixa eu tocar num assunto aqui no Boletim da Bola. O bicho tá pegando. Você já tá vendo aí, quem tá pelo nosso canal do YouTube e o Facebook, pode ver o nosso querido Arthur Eugênio. O Arthur, ele é presidente da Abrace, tá rolando essa conversa aí na Câmara dos Deputados, querendo colocar direitos, né, autorais nas transmissões. As rádios teriam que pagar para transmitir futebol. Eu estou com o Arthur aqui pelo telefone, ele está no escritório dele de advocacia em Campinas. Tudo bem, Arthur? Como é que você está, cara? Meu caro Jarbas, a todos que estão nos acompanhando, nós estamos preocupados com a condução que houve na Câmara dos Deputados em relação a mudanças na lei do desporto. É uma mudança que pode praticamente sacramentar a atividade do cronista esportivo. Houve uma mudança do que o Senado havia proposto, a Câmara dos Deputados fez essas mudanças, e entre essas mudanças está a cobrança de direito de transmissão no rádio. Nós estamos perto do Dia Nacional do Futebol, e o futebol brasileiro só é forte, só é grande, só é divulgado como é pelo rádio. O futebol brasileiro, seja na Série A ou na Série D do Campeonato Brasileiro, estamos falando de competição nacional, seja em competição estadual, em qualquer divisão, ele só é forte em qualquer setor pelo rádio. Se não fosse o rádio, o futebol brasileiro não teria a grandeza que tem. Concordo. E agora nós fomos surpreendidos de uma maneira traiçoeira por um projeto que foi aprovado a toque de caixa. Tenho certeza que muitos deputados votaram sem saber o que estavam votando e que macula a atividade do cronista esportivo. Macula, agride, atinge de uma maneira violenta, e a Abrace está tomando providência. Muito bem. Arthur, você como presidente da Abrace, né, quais são as providências que vocês estão tomando aí? Perfeito, Jarbas Duarte. Entre essas providências, tanto eu como os meus vice-presidentes, o Jair Oliveira, que é do Espírito Santo, o Antônio Coca, que é do Mato Grosso do Sul,
e toda a diretoria, assim como entidades estaduais, nós estamos nos mobilizando junto a alguns senadores para que o Senado consiga recuperar esse absurdo que foi feito na Câmara dos Deputados e que a legislação seja alterada de forma que o cronista esportivo continue a ser uma figura importante na estrutura do desporto nacional e não da forma que foi colocada, de uma forma que a categoria profissional do cronista esportivo praticamente ela vai ser extinta e só vai existir em termos elitistas, que é justamente o que eu combato, né? Sim. Nós não podemos pensar numa crônica elitista, nós temos que pensar na crônica, no rádio, no web rádio, que transmite, que divulga o futebol como um todo, que divulga a segunda divisão paulista, o módulo 2 de Minas Gerais, a segunda, a terceira divisão no Paraná, em Santa Catarina, na Bahia, como um todo. E da forma que está sendo colocada na mudança da legislação, nós temos um problema sério, porque se o rádio for ainda taxado com uma forma de ter que pagar para transmitir, o profissional do rádio não vai conseguir sobreviver e, obviamente, esta categoria profissional, 80%, 90% desses profissionais não poderão mais exercer essa atividade. Ô Arthur, quem que seria esse deputado que você falou aí, Arthur? Esse deputado é o Felipe Carreiras, de Pernambuco, do PSB de Pernambuco, o que causou-me mais estranheza ainda. PSB de Pernambuco, como pode isso? Eu não entendo, até porque tenho informações positivas desse parlamentar, sempre foi ligado ao esporte, sempre foi um incentivador do esporte, esteve à frente da Arena Pernambuco. Eu queria entender o que tem de obscuro por trás disso para que este deputado mudasse a legislação de modo a querer acabar com as associações de cronistas esportivos, de forma com que as federações e as confederações que façam o credenciamento e não mais as entidades de cronista esportivo, ou seja, quem vai fiscalizar se um cronista pode ou não transmitir uma partida são as federações e as confederações. Eu queria entender o que tem por trás disso. Entendi. Bom, Arthur, você como presidente da Abras, fica à vontade aqui, o Boletim da Bola, a Rádio Futebol, né, essa nossa rede, à disposição da Abras para você informar nós, cronistas esportivos. Para fechar, Arthur. Jarbas, gostaria de me dirigir ao cronista esportivo de uma forma geral. Me dirigir ao cronista esportivo brasileiro da importância dele ser credenciado da Abras. Entre no site da Abras, faça o contato com a Abras. É muito importante o cronista esportivo estar credenciado na Abras. Além da entidade estadual, se o cronista esportivo não tiver credenciado na Abras, ele não encontra uma entidade forte para representá-lo. A Abras, para ser forte, ela precisa do credenciamento, ela precisa do respaldo de um a um de cada cronista esportivo. Se o cronista esportivo não se credenciar na Abras, a Abras tem menos força para brigar, para lutar, para defender os interesses desse cronista. Então é muito importante que o cronista venha até a Abras e faça o seu credenciamento. É importante que aconteça isso, viu, Jarbas? Legal. Muito obrigado. Mais uma vez, muito obrigado. Eu que agradeço. Então, o presidente da Abras, o Arthur Eugênio, participando com a gente aqui. Hidalgo, você ouviu atentamente aí, né? Amanhã nós teremos o presidente da ACESP, que é a nossa Associação Paulista, também falando sobre esse
Assunto importante para nós do Rádio Esportivo, né, Capitão Hidalgo? Olha, longo, hein? A gente vamos nos manifestando, você é de rádio, eu sou do rádio, Reinaldo, mais tempo ainda. O caminho tem vários. Primeiro, essa loucura dos clubes, já não basta ganhando dinheiro daqui e dali, querer tomar dinheiro. Eu acho, não é corporativismo, que é o melhor veículo de comunicação esportiva. Eu penso que o futebol já mostrou isso em tempos outros, nas Copas do Mundo de 50, 54, 58, sempre foi o veículo mais importante para fazer o elo com os times, com os jogadores e com o próprio povo brasileiro, que gosta muito do futebol. Já há tempos outros, eu nunca quis meter em abraço e nem associação dos cronistas esportivos. Não, é difícil você constatar e ter argumentos, principalmente esse que o Arthur coloca, sem fortalecimento das próprias federações, enfim, até da própria Confederação Brasileira de Futebol. Cada um do seu lado, eu entendo. Mas, aqui mesmo, a federação passou a não admitir entradas no estádio se não fosse ela, a federação, até para se fortalecer com a imprensa local, já que o presidente é sempre criticado pela péssima administração dele, passou ele a administrar as entradas dos profissionais locais e, com isso, queimando totalmente a Associação dos Cronistas. A mais forte que eu tenho e que eu sei, São Paulo sempre foi forte, mas a do Rio Grande do Sul é aquela que mais inspira a nós pela presença sempre atuante, e há de vocês entenderem isso, que o Sul parece que é um país à parte, brigando com muita seriedade. A ignorância dos deputados e não entender, e chegar num momento desse e levantar um assunto, eu não sei porquê, dessa atuação desse rapaz lá do Pernambuco. Enfim, a ignorância é grande, mas o meu maior receio é o que veio acontecendo com a exclusividade da Globo em televisão. Se isso tiver na pauta, algumas redes fortes vão comprar os direitos do futebol e aí sim ficará a míngua a outros dezenas, centenas, milhares de profissionais que trabalham dentro dessa comunicação esportiva. Então, a Abrace, nesse momento, ela não sei se ela teria toda esta força se ela não engajar com mais senadores conversando. Eu tenho uma lembrança que o deputado e hoje senador Álvaro Dias, em determinado momento, há uns 5 anos atrás, porque o assunto é longo, ele já tinha colocado como lei federal a presença das emissoras de rádio sem o custo, sem pagamento de nada, porque ela presta conta à comunidade. Não se pode tirar o direito de uma emissora de rádio para apresentar o jornalismo local, o futebol em si, ele dar o aspecto da programação jornalística, histórica, tudo da cidade e do próprio estado. É uma briga que eu penso que ela vai ser analisada mais com a presença de autoridades, mesmo de senadores, que estão engajados, que conheçam dessa história e que têm o sentimento de achar que o futebol precisa, mais do que nunca, de uma imprensa esportiva, não ela engajada a nada, a não ser cada um com a sua proposição, para que haja, no entendimento, a valorização, como sempre, deu o rádio ao futebol, tanto o rádio local como brasileiro. E eu tenho como exemplo, e vocês também, que a partir do momento que começaram a cobrar direitos das emissoras para coberturas da seleção brasileira, não digo Copa do Mundo, sim, até entendo isso, porque não dá para dar espaço para tanta gente numa Copa do Mundo. Mas, quando o Brasil excursionava para pagar direitos, não se pagava porque a própria CBF, ela apoiava as emissoras. Eu tenho um exemplo de uma participação que eu tive com o Denis Menezes, em 1983, na Suécia, na Basileia, quando a equipe brasileira foi jogar lá, no estádio St. Jacobs, e que
numa reunião de vários, diretores de equipes esportivas. Nós estamos em 17 emissoras. Eu fui chamado como o Denis, em nome da imprensa. Eu fui no meio campo falar com o Denis, muito mais amigo de Eurico Miranda, explicando a situação que as emissoras, que a associação da Suíça, lá, eles tinham uma associação para cobrança de direitos. Aí nós fomos entender isso daí. Eles achavam que tinha que cobrar, porque poderia oferecer os préstimos deles, porque nem todo mundo levava material, alguns compravam de alguém, e eles achavam que eles que deviam dar, como na Inglaterra. A BBC não permite que alguém instale o seu material. O Reinaldo viajou muito para lá, sabe disso. Bom, o que aconteceu? Eurico Miranda, que eu aplaudo ele, Eurico foi sempre a favor da imprensa, na minha frente, ele chamou o cara. Ele chegou lá e tinha um tradutor e um também da seleção brasileira explicando essa situação, e que disse Eurico na minha frente, e que eu não esqueço jamais, isso depois conversei com ele em outras oportunidades. A seleção não joga se não liberar o rádio. Isso aí. Eu vou dizer isso aí. Falou para nós e falou assim, chama como é ele falou um nome lá engraçado, chama o cara aí. Deixa eu falar com ele. Então dá o recado para ele. O que ele quer? Não, espera um pouquinho. A televisão paga os direitos, já foram pagos. A televisão pagou. Rádio não. As emissoras que estão aqui, elas são convidadas da Confederação Brasileira de Futebol. Você conhece o país? Falando para o cara, o Brasil é um continente. Nós temos emissoras do norte, sul, leste e oeste. Quantas estão aí? Falou para o Denis. Nós estamos, acho que, em 17 emissoras. Portanto, as emissoras de rádio são convidadas da nossa confederação. Se porventura entenderem que deva cobrar, eu já estou saindo daqui com a delegação e não vai ter jogo amanhã. Caramba. Isso, palavras fora, e que isso me... Imagina, aquela viagem que nós pegamos ônibus, aquela coisa, isso mesmo. Foi para Itália. Lembra? Para sair da Itália. Aí o Barbosa Filho, querido Barbosa, chegou e escreveu uma carta agradecendo ao Ricardo e também ao Eurico Miranda. Quando eu desci, estava ali o Gata Mansa, nosso querido amigo Gata Mansa. Ele leu o manifesto da nossa imprensa lá na Basileia, 17 assinaturas, explicando que estavam, a delegação, as emissoras de rádio presentes estavam agradecendo a atitude da Confederação. O Ricardo Teixeira recebeu essa carta, Barbosa Filho, eu peguei a assinatura dos chefes nessa viagem, entreguei nas mãos do Ricardo Teixeira, que depois deu entrevista às emissoras lá no estádio, e todos agradecendo a Confederação Brasileira de Futebol. Esse é um exemplo que eu estou dando quando existe a manifestação da própria Confederação Brasileira de Futebol. As associações estão fragilizadas, a própria Abrace fica fragilizada, pedindo o Arthur, nesse momento, que todo mundo se associe. Do que vai se associar se não tem o apoio, nesse momento, do lado político? Eu coloco isso porque o Reinaldo tem mais argumentos, mas eu falo isso de sentimento, que eu briguei sempre por essa... Nunca quis ser nada, abraço, ajudei aqui o Flávio Adalto quando veio, o Vinícius foi, o Lombardi chegou, e muitos outros participaram. Então, meus amigos, eu acho que não vai dar coisa alguma, mas que aborrece, viu, Jair? E o abraço, Reinaldo. Pode pegar essa carta lá que tem a minha assinatura, viu? Eu estava com o repórter Roberto Carmona nessa viagem. Eu posso falar, já? O presidente da Abraço vai ter um problema sério na mão, hein? Acho que o primeiro na vida, né? Bom, não. Primeiro eu tenho que dizer o seguinte, eu falo aqui com todo o respeito, de todo esse tempo que eu tenho de 50 anos de carreira esportiva aí, para dizer o seguinte, com todo o respeito que merece o senhor Arthur Eugênio, que é o presidente da Associação Brasileira de Cronismo Esportivo. Mas eu não encontro força na Abrace para poder fazer essa defesa em nome do rádio. Até porque eu não encontro força na Abrace em lugar nenhum. Eu vejo hoje que a Associação Brasileira de Cronismo Esportivo, ela existe para entregar ao seu associado, eu não digo vantagem,
mas eu digo a liberação das entradas no estádio. É o único comportamento que eu vejo da Brás. Porque se você não tiver a carteirinha da Brás, você não entra no Maracanã, você não entra no Morumbi, exceção feita ao estado que você pertence, que você tenha a sua carteira de associado da sua associação. Mas no Brasil inteiro eu não vejo outro motivo da existência da Brás se não for para isso. Ou seja, liberar o ingresso do profissional no Maracanã, no Morumbi, no Mineirão, em Porto Alegre e tal. Eu não vejo um outro serviço. Aliás, com todo o respeito que merece o presidente e todos aqueles que passaram pela Brás, eu não vejo força, eu vejo desempenho. O sujeito tentar, mas não tem representatividade em nada para poder segurar uma barra tão pesada dessas que não é de hoje. Barra que é de há muito tempo, a ponto de dizer o seguinte: nós temos cronistas esportivos que já foram e são dentro do Congresso Nacional, dentro da Assembleia Legislativa, dentro da Câmara Municipal, para poder fazer esse tipo de representação. Álvaro Dias, que é empresário de rádio, é um deles, um sujeito inteligente, um sujeito que eu admiro. Jorge Cajuru, que sempre viveu do rádio, que hoje é senador, também é um representativo, é uma representativa maior do que a Brás. Eu não encontro um lugar comum para dizer que não, estamos tranquilos porque a Brás vai resolver o problema. Não vai. Não vai porque não tem representatividade. Mas o que me preocupa é o senhor Felipe Carreiras, do PSB, que entrou mais uma vez com essa manifestação que, eu repito, já vem de há muito tempo. Eu pergunto o quê? Será que esse dinheiro que eles vão cobrar das empresas de rádio, que já são hoje poucas, esses são feitas webs que entraram hoje na geografia da coisa, vão fazer o que com esse dinheiro? Quanto dá esse montante? Qual o critério, qual a regulamentação de cobrança das emissoras de rádio para transmitir o futebol? Uma coisa é você transmitir Corinthians e Flamengo, outra coisa é você transmitir Juventude e Catanduvense. É diferente. Qual o critério? Como é que vai se pagar? Para onde é que vai esse dinheiro? As emissoras estatais que nós temos no Brasil, ainda temos, por incrível que tem emissora em Manaus, tem a Inconfidência de Belo Horizonte, tem a Rádio Nacional do Rio de Janeiro, elas vão pagar. Elas estão inclusas, estão indexadas nessa cobrança, nesse critério que está sendo feito hoje e elaborado para ser aprovado e lançado pelo senhor deputado lá, o senhor Felipe Carreiras. Qual é o critério de cobrança disso? Por que esse tipo de coisa voltou essa manifestação política para se cobrar das emissoras de rádio? São coisas que a gente não sabe até agora e que não vai para frente. Não vai. Esse país aqui, ele é um pouco desorganizado, mas quando organiza, dá um pontapé no fundilho daqueles que sempre meteram a mão, que sempre constituíram verdadeiramente a nefasta vantagem de levar vantagem. Já diria o grande Gerson, né? Todo mundo quer levar vantagem. Então, são coisas que não é para agora. Não é simplesmente pegar lá a deputadaiada e aprovar mais uma dessas aprontar e falar, vamos cobrar das rádios. Eles vão ter que acabar. Se essa lei passar, ela tem que ser regulamentada. Nós temos que saber os regulamentos dela. Eu sou capaz de apostar com vocês que ela não dura 6 meses. Ela vai ser derrubada, vai ser revogada. Não tem como. As rádios estão penando, as rádios estão falindo. Se não são as igrejas hoje, as rádios já estão sendo vendidas. Quem quer comprar uma rádio? Eu tenho uma rádio lá em Cruzeiro, eu tenho uma rádio em Lorena, eu tenho uma rádio em... As rádios estão sendo vendidas, o cara quer cobrar. Pelo amor de Deus, ô seu Carreiras, vai ser o fim da sua carreira. Vai ser o fim da sua carreira. Eu não vejo forças na Brás, até porque, agora já que eu sorteio os cachorros aqui, quando é que a Brás, a Associação Brasileira dos Cronistas Esportivos, com todo o respeito, senhor Arthur Eugênio, e desculpa a ausência do senhor não estar ouvindo aqui para o senhor ter o direito de resposta, mas eu creio que o senhor tem todo o direito posteriormente para poder responder. Quando que a Brás levantou a bandeira? Quando eu soube que um repórter, pai de família, foi mandado embora de uma equipe esportiva. Quando? Vamos defender esse cara, vamos lá, e não sei o quê, é nosso associado, porque depois ele não vai ter dinheiro para poder pagar a Brás. Ele está sendo dispensado. Quando que a Brás teve essa força? Quando que ela se voltou para esse lado, para ajudar o seu associado? Ele não tem nada a ver se o cara foi mandado embora, é problema de empresa. Mas quando que houve uma luta? Quando que se abriu um caminho jurídico para que houvesse uma defesa em cima disso? Eu não encontro forças nisso. Nós do rádio não temos representatividade nenhuma dentro do cenário político nacional. Aqueles que são do rádio, aqueles que é do rádio, que estão fazendo política hoje, não estão nem aí pro rádio. Eles estão fazendo a política deles e enchendo a cada dia que passa o bolso de dinheiro.
Muito bem, seu Reinaldo Costa. Você tem razão em tudo, Reinaldo. E o Arthur tem realmente um trabalho pela frente gigantesco, hein, Capitão Hidalgo, pelo seguinte, porque foi repórter esportivo também, é proprietário do Futebol Interior, o portal aí. Diga, Hidalgo. Vou dizer uma coisa para você. E está rachado, né? As associações racharam totalmente. A Abrace não é única, viu, Reinaldo? Tem a SEB. Tem uma SEB. Do Leite, que tem 10 federações, a outra tem 17. Eu não vou nem entrar nesse parâmetro, pelo seguinte, só para lembrar. Existe no interior de São Paulo, Campinas. Eu até, inclusive, na inauguração da associação, eu fui cantar para eles lá, com o maior prazer. Eu cantei no show dele para eles lá em Campinas, eu fui a Campinas, eu fui contratado para cantar na CEISP, que é a Associação dos Cronistas Esportivos do Interior de São Paulo. Sérgio Carvalho, meu grande amigo, um grande homem do rádio, um grande homem do jornal e tal, que preside isso, sabe? Então, essas associações têm que ter uma manifestação política também. Não é eleger um cara do rádio para colocar lá, não é isso que eu estou dizendo. Ela tem que brigar politicamente com relação a isso. Ela tem que brigar também. Nós estamos subdivididos, né, capitão? Grande verdade. Subdivididos, inclusive, é o que ele falou, São Paulo tem 2 associações, né? O cronista Hidalgo, não sabe, eu vou ser associado por São Paulo, por Campinas, que inclusive acho que o Arthur também é presidente lá, né, Hidalgo? Olha, a SEB foi uma briga, porque ficou em Fortaleza, Abrace, muitos anos, e o rapaz que estava lá em Fortaleza não trabalhava em rádio, jornal, televisão, e ele era o presidente da Abrace. E o corporativismo nordestino fazia com que ele ficasse. E aí houve uma revolta na frente, com a derrubada desse cidadão lá de Fortaleza, que não lembro bem o nome, e aí se lançou essa SEB, mas a SEB não teve forças ainda de sair do seu cantinho. Tivesse aí uma força também da parte da SEB, do Heraldo, que vive a vida ainda como radialista e na parte esportiva, nem a nossa associação, veja bem, nem a Abrace também está inteira numa conversa, porque tem a outra que está dividindo estados. Um parece que tem 17, outros 10, e aquilo que você falou, qual a finalidade disso? Você falou perfeitamente. Eu amanhã, viu, Reinaldo, Arthur, Gil e Hidalgo, nós teremos o presidente da CESP, né, de São Paulo, o Nelson vai falar com a gente. Inclusive, a gente vai querer saber amanhã do Nelson. O Nelson não é de rádio, viu, o Reinaldo? Não sei se você sabia. É um cara de jornal. O tempo todo foi jornalista de jornal, de portal, enfim. Bem, o Arthur Bernais está precisando ir embora daqui a pouco, né? O Arthur está em um compromisso. A gente fecha esse assunto aí, estamos com 8 minutos para acabar o programa. O Arthur falou do sistema, a gente falou de jogadores que estão indo embora, estão se aposentando. Campinas tem mais um, né? A gente fica nessa expectativa, o Arthur, disso que você está criando aí na internet, de justamente auxiliar esses novos treinadores que saem até mesmo da CBF, né? Esses cursos acontecem anualmente? Como é que acontecem esses cursos de treinador na CBF, Arthur? Como é que é isso? Acontece por semestre, né? Tem a licença B, C, A, D, etc. E tem a licença Pro, que é a última instância, no caso, né? Para você poder, o último estágio para você poder ter uma qualificação até internacional. E essa qualificação internacional, e tem uma outra também, que é a honorária, que eu tenho também. Eu, o Abel, o pessoal da minha faixa etária, com serviços prestados tanto dentro do país como fora. Então, assim, o curso ele é um curso legal, entendeu? Você traz algumas informações, porque o atleta de futebol, ele não é muito acadêmico, porque não foi treinado para isso. Então, esse ato que acontece aqui, enquanto o cara está jogando, para ele formar. Hoje está um pouco menos difícil, porque tem a área virtual para você poder fazer um curso virtualmente, você consegue adaptar, mas antigamente não, era muito difícil, você acabava esse curso é presencial, né? Esse curso é presencial. Sim. Mas tem faculdade de educação física agora que você faz virtualmente. Uma vez ou outra você tem que também ter a aula prática, você tem que comparecer. Sim. Eu estudava em Realengo, que é um bairro aqui, que é distante aqui assim, do Rio de Janeiro com relação a Petrópolis. Eu ia para Petrópolis, jogava lá, descia na Avenida Brasil
pegava um ônibus, ia para Castelo Branco, lá em Realengo, para depois voltar para Tijuca, onde eu morava. Era um sacrifício absurdo. Ô, Arthur, você viu essa história aqui do nosso sindicato do radialista? O seu sindicato, como é? Que apoio que você tinha quando você ficou fora do Brasil, Arthur? Por esse tempo Nenhum. todo? Zero. Nunca tive apoio de nada. Você sabe quem é, Arthur? Isso que me falar, se eu tive apoio. Eu também achei que... Pô, sindicato... Quem que é o cara, Arthur? Quem que é o cara, você sabe? Não, hoje tem aí, criaram a FBTF, que é a Federação Brasileira de Treinadores de Futebol, isso é vinculado com a CBF, tem a Associação Brasileira de Treinadores de Futebol, a ABTF, tem a AGAP, né? Tinha a FUGAP, aí eu quero abrir um parênteses. A FUGAP era onde eu tive bolsa de estudo para poder fazer minha faculdade, mas eu tinha que estar vinculado a algum clube, eu jogava futebol profissional para pagar minha faculdade. Então ali eu conseguia. Então é um gancho. Quando eu não estava jogando, que fosse em qualquer tipo de clube, pequeno, médio, sem problema nenhum, eu tinha que ter um contrato. Aí ali, ele está com um contrato profissional, então nós vamos dar uma bolsa integral, parcial, dependendo da situação. Essa foi a única ajuda que eu tive. Agora, fora isso, tem o sindicato dos atletas, que o Alfredo Sampaio é o presidente, que ele é bem organizado. Ele fez um CT muito bom aqui perto do Recreio dos Bandeirantes, um pouco distante, lá para Barra de Guaratiba, mas o CT é muito bom, muito bem estruturado. Tem uma academia, não só lá na sede principal, que é na Tijuca. Ele fez um complexo muito bom de fisioterapia, tem palestra, tem uma série de coisas. Então o recurso para os atletas foi bom. Agora, com relação a treinador de futebol, não. É muito desunido. O Brasil é muito grande para você unificar tudo. Tanto é que quando há algum problema aí, os treinadores, cada um cuida do seu negócio. Por mais amigos que nós sejamos, que temos boa amizade, a CBF, quando fez o curso, ela ajudou a agregar um pouco. Todo mundo é simpático e tal, mas na hora de defender o seu, cada um corta o seu lado, é normal. A gente não consegue ter... Eu vi nas transmissões... Também tem uma coisa, hein? Oi, Renato. O cara mora lá em Niterói, pra Guaratiba, é melhor alugar uma casa em Paraty. Ô, Gilberto Costa, a gente vê, nesse fim de semana aí, acho que em 2 jogos que eu transmiti, pelo menos 2 que eu transmiti com o Hidalgo, os jogadores colocaram a mão na boca, né, em protesto aí, e algumas coisas estão acontecendo também entre os jogadores. O sindicato, na tua época, como é que era, Geba? Dava aquela força? O presidente do sindicato está 42 anos, 52 anos, Martorelli? 62 anos lá. É a mesma pessoa desde o... Martorelli está lá ainda? Martorelli está lá. Fez Meu Deus do céu. Se formou advogado, tá lá ainda. Putz, sério mesmo, cara? Velho. Nossa, eu não recordo, 200 anos atrás já entrevistava ele e continua ainda lá, Reinaldo. Que isso? Isso. Eu adoro quando o cara fala de sindicato. Mas nem o Leste Valença tomou conta do sindicato. Por tanto ano. É porque acho que ninguém concorre a ser presidente, né? Porque é igual essa... Lógico, não vou diminuir. Eu sou burro de futebol. Eu vou lá, eu faço o curso, eu já sou bom para ser treinador. Entendeu? É a mesma coisa você tirar carta. É a mesma coisa você tirar carta, fazer a prova da CNH para você dirigir. Você vai para um lugar, um bairro, não passa um carro, não passa um pedestre, aí tu dá a volta na praça, aí o cara fala assim, pois não, passou. Aí tu vai fazer a manobra, tu encosta o pneu um pouquinho no meu fio, você repete. Até hoje eu não vi um desastre de grande proporção, o cara fazendo uma manobra encostando o pneu no meu fio. É verdade. E o cara erra. Quer dizer, a minha filha também foi para usar mais 250, tem que pagar lá. Isso. E o cara falou para mim, quando eu tirei a carta aqui, que eu fui renovar pro PCD, ele falou assim, seu Gilberto, eu vou tirar 2 pontos seu, tá? Eu falei, mas por que você vai tirar 2 pontos meu? Eu tô falando a verdade. Ele falou assim, mas repete 2 pontos? Ele falou, não, fica tranquilo, você passou. Mas por quê? Ele falou, você ficou você ficou em cima da faixa, essa faixa amarela, pertinho do meu fio. Eu falei, beleza. Eu falei, escuta, mas eu só vejo essa faixa amarela
onde tem as provas para você fazer a prova de CNH na rua, na cidade, eu nunca vejo. E às vezes você tem que pôr o carro 1 metro da calçada porque tem um buraco. É verdade. Bom, o programa de hoje está no finalzinho aqui. O cara da CT aqui em Santos, e o cara da CT em Santos, agora tem um pedaço da Bernardinho de Campo aqui, interditada, aí você tem que virar à esquerda, primeira direita para sair do outro lado da quadra. O sinal e tem um cara do CT. O cara do CT, quando tá o sinal vermelho, ele entra no meio da rua e manda você parar. Quando o sinal tá verde, ele faz você ir. Pô, isso aí eu já tô vendo no sinaleiro, cara. Não precisa ele ficar ali pra fazer isso. Ô, Hidalgo, diga, Hidalgo. Pra gente fechar o programa aqui e o Giba contar a piada. Eu vou entrar nessa dele. Aqui tem uma história. O cara... Pô, fui repetir, né? Vou ter que fazer novamente o exame. O que houve? Brincando, né? Você estava subindo a ladeira, não engatou, o carro voltou, você foi fazer a manobra, não deu certo, passou em vermelho, foi isso aí? Falou, não, eu estava nervoso, né? Aí um cara chegou para ele e falou, você está perdendo tempo. Existe um cara chamado Mr. Magoo, sabe que era o Magoo, né? É o desenho, opa. Era um desenho que não enxergava nada, né? É só falar que o Mr. Magoo é essa que deu a volta na praça e não tinha ninguém. O Magoo não batia em nada, né? O Magoo não batia em nada. Eu fui presidente primeiro, isso foi um privilégio, também não era muita coisa, porque dava trabalho, o general Massa, que na época tinha o sindicalismo forte aí, de padeiro, de panificador, tinha de tudo, né? E houve uma exigência por parte da política brasileira, claro que tinha os generais, né, de que tivesse o jogador de futebol uma presença nacional de associações de atletas profissionais, né? E até o Rui Porto trabalhava com o Falcão, que era o ministro na época, né? Armando Falcão. Esse mesmo. Armando Falcão. E até o Rui Porto esteve aqui na época que eu fui empossado. Eu não disse não, general, mas eu tive que implantar e usava o meu escritório mesmo para não dar custo, porque não tem dinheiro para lugar nenhum, até porque você vai pedir como sindicalista perde um dia de trabalho, os jogadores não tinham nem dinheiro para dar, ficava bravo quando tirava o valor de um dia durante um ano. O jogador não participava muito disso, ninguém acreditava nisso. Mas a mim foi dado assim com interesse de mostrar para eles, que o atleta poderia ter mais força. E eu fui o bandeirantes nisso daí. Bom, consegui um acordo com a Kibon, aquelas figurinhas, o Kibon pagou direitinho, tinha dinheiro no caixa, vinham jogadores perdidos, sem dinheiro, tinha que arrumar um dinheiro para viajar para a terra deles. Aquele que não tinha o passe estava preso no clube, às vezes você entrava de uma forma delicada, por que prejudica o rapaz? Pô, dá o passe para o cara, é difícil o cara já jogar e você não tem nem o passe atestado. Quer dizer, numa época difícil. Lembro que eu fui num simpósio, estava o Jairzinho no Rio, estava o Leão ainda goleiro. Até o Leão falou, mas Gidal, como é que você é presidente se você está na imprensa? Eu falei, mas fui jogador de futebol. Falou, pô, mas não tem nada a ver, o Leão é um contestador. Eu falei, então tá bom, vê se você resolve aqui no Rio de Janeiro que os jogadores tenham tudo isso que eu passei para eles. Ninguém consegue. Isso é uma questão de você ter personalidade e prestígio na cidade. Mas eu entreguei, depois de muitos anos, ao Nivaldo, que foi um grande jogador. Nivaldo há de se lembrar, e o Gilberto, Nivaldo Carneiro, que hoje Peguei ele no Atletiba. Opa. Então o Nivaldo está desde aquele tempo. E aí tinha já aquela FAAP, né, que é onde está o Piazza. O Piazza hoje é presidente na verdade, do governo. Tem dinheiro, recebe o dinheiro, e aí partiu o Piazza para defender, montando sindicatos aí dos jogadores. Então, essa é uma outra evolução. Mas no fio de você falando, não consegue nada. É difícil, não consegue. Ainda nada. Hoje, não, veja, Rei, mas hoje,
Arthur e o próprio Gilberto, hoje o jogador, né, ele consulta o empresário dele, não tem mais. Ele não tem mais. Aliás, nós precisamos amanhã falar da Lei Pelé com esse tipo de colocação com relação a empresário, com relação a time e com relação a jogador, hein? Isso é outro assunto bom de falar. Muito bom. Então, Jarbas, esse assunto do rádio é pertinente. Nós vivemos dois lados da bola e também da comunicação já há quase 50 anos, já convivemos com tantas coisas, e eu lamento atitudes de políticos que, no mínimo, quando ele sentir o que ele fez, imagine se fizerem isso, o que vai acontecer na própria carreira política desse rapaz e daqueles que assinarem o papel. Aqui já há uma movimentação, de saber dos deputados ou dos senadores locais qual atitude tomada. Aqui é uma terra que cobra, viu? Beleza. O Reinaldo, mais destaque final, o Arthur teve que sair para um compromisso. Só para dar o destaque final, que é o seguinte. Diga. O que vai interessar o Flamengo, que é o time que mais fatura no Brasil, o pagamento de uma cota de transmissão do rádio? Quanto que vai dar para o Flamengo? Quanto que vai dar para o Palmeiras? Quanto que vai dar? Vai refrescar em alguma coisa? Vai ajudar no pagamento do Rony do Palmeiras? Vai ajudar no pagamento das despesas do Arrascaeta? Para com essa história. Se fosse milhões e milhões e milhões e milhões e milhões de dinheiro, não vai refrescar nada. Eu quero saber qual é a finalidade disso. O porquê. Os finalmente disso. Por que foram remexer nesse negócio aí, esse vespeiro aí, para trazer dinheiro para quem? Quem que está levando? Muito bem, Reinaldo. Para fechar, então, nosso querido Giba, Gilberto Costa. Aí, a piadinha. Aí a professora colocou uma lombriga no álcool, uma lombriga na gordura da picanha, uma lombriga na cerveja e uma lombriga na água. 3 dias depois, ela foi lá e só tinha lombriga viva na água. As outras 3 tinham morrido. Aí falou, Joãozinho, o que você aprendeu disso tudo? Ele falou, professora, quem toma álcool, come picanha e toma cerveja, não tem lombriga. Giva, um abraço para você, Arthur, o nosso querido Reinaldo Costa e o nosso querido Capitão Hidalgo. Voltamos amanhã com o nosso Boletim da Bola, aqui no encerramento do programa. A gente fica agradecendo sempre a sua audiência em qualquer lugar que você esteja. Em nome da RDP Petróleo, Mil Móveis Planejados, T-Quali, o aplicativo Virtus.ag, que cria aplicativos para um monte de rádio, mais de 7 mil aplicativos criados no Brasil. E o da PP da Rádio Futebol foi criado pela Virtus.ag. Estamos em todas as plataformas. Se você precisa de um, o nome é Virtus.ag. Em nome também dos vídeos já localizados, vídeos para rede social. Imagine você aparecer um vídeo da sua loja na sua região, na frente do seu cliente. E em nome também da Comprecar. Você precisa vender seu carro, o nome é comprecar.com.br. Tchau, um abraço do tamanho do Brasil, vê se cuida. Ao vivo amanhã, 9 da manhã, outra vez, aqui com o Boletim da Bola. Tchau, gente.